Fala galera, tudo certo? Passando aqui rapidinho, só para pedir para vocês aí o like e para se inscrever no nosso canal, que isso ajuda muito a produção do nosso conteúdo, beleza? Valeu, espero que gostem aí do vídeo. Fala galera, mais um vídeo no nosso canal e hoje a nossa segunda tier list da semana. Como eu já tinha falado na tier list da Copa América, né? Tava prometida, essa é a tier list da Eurocopa, que é a nossa outra grande competição do futebol que está começando agora no mês de junho, nos próximos dias, né? Se eu não me engano, a Eurocopa começa ou na quinta ou na sexta, não lembro exatamente, mas é o quinta ou sexta, até antes da Copa América. Então, eu também vou trazer aqui uma tier list de forças das seleções da Copa América, da Eurocopa, né? No mesmo esquema da outra tier list, ranqueando em finalistas, semifinalistas, quartas de finalistas, né? Nesse caso tem oitavas de final, que a Copa América não tem, então temos aqui oitavas de final e as seleções que estão aí a passeio, perfeito? Temos mais seleções do que na Copa América também, né? A gente tem mais grupos e além dos dois primeiros passarem de cada grupo, são 6 grupos, passam também os 4 melhores terceiros colocados. Então vamos fazer no mesmo esquema. Eu vou primeiro definir aqui a força baseado puramente nas seleções e depois a gente conversa com os grupos e vê se de fato quem eu coloquei aqui que passa, né, para as fases eliminatórias pode de fato passar e a gente pode fazer uns rearranjos para ficar compatível com a realidade dos grupos. Perfeito? Então vamos a ela, né? Vamos à nossa tier list. A primeira seleção que a gente vai trazer aqui é a Dinamarca. Não está, obviamente, aqui em nenhum tipo de ordem, é ordem aleatória total. A Dinamarca é uma seleção interessante, porque vão ter várias seleções aqui que não são tão interessantes, tá? Tipo, porque não vai ter tanto o que discutir no sentido de força, no fundo. Mas tem umas seleções aqui que são legais. Eu vou me basear um pouco nas eliminatórias da Eurocopa. A gente, depois das eliminatórias da Euro, que foram no fim do ano passado, tivemos alguns amistosos, né, das seleções europeias, vocês podem estar vendo aí nos últimos tempos. Tem vários amistosos das seleções europeias. Por que isso? Porque as eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 ainda não começaram. Elas só vão começar no ano que vem. Então, diferentemente da base de dados que a gente tem das seleções da América, que já começaram as eliminatórias para a Copa do Mundo, né? As europeias ainda não tiveram isso porque eles têm que fazer as eliminatórias da Eurocopa. E aí jogam a Eurocopa e só depois pensam na Copa do Mundo. Então eu vou me pautar muito pelos resultados das eliminatórias da Euro para a gente avaliar um pouco aqui e também um histórico mais ou menos recente das seleções para a gente poder conversar. Então vamos lá, vamos à Dinamarca, né? Agora que eu já dei esse preâmbulo. Cara, a Dinamarca é um time interessante por quê? Historicamente, a Dinamarca não é um time importante da Europa, a não ser a famosa Dinamáquina, que certa vez na história jogou muita bola. Só que recentemente eu digo de vários anos pra cá, a Dinamarca se tornou o país nórdico mais forte, ultrapassou a Suécia, que talvez nos anos anteriores fosse a que tivesse maior proeminência, e se tornou claramente o time do norte da Europa com maior capacidade futebolística de fato desafiar outras seleções. Tanto que a Dinamarca se classificou para a Eurocopa com extrema facilidade. Extrema facilidade eu não digo mais. Sim, de certa forma, com extrema facilidade, num grupo de fato fácil. Né? O grupo da Dinamarca teve em segundo lugar a Eslovênia, então você pode ver que não era exatamente muito complicado. Só que ela está fazendo boas performances. Ela vai com frequência para Copas do Mundo, faz boas performances em Copas do Mundo, joga bem. Acima de tudo, é um time que joga bem. Participou bem da última Euro, se eu não me engano. E vem com força para essa Euro também. Não sei exatamente em que ponto ela vai morrer aqui, mas ela com certeza passa de fase. Eu vou colocar quartas de final. Não, mentira. Eu vou colocar todo mundo que passa de fase nas oitavas. E aí, a partir daqui, a gente vai jogando pra cima. Pode ser? Porque eu acho que fica mais fácil. Então, momentaneamente, vamos deixá-la aqui nas oitavas. A Espanha, com certeza, passa de fase. Não tenho o que dizer. A gente fala mais depois pra elencar mais pra cima. Time poderosíssimo. Um cotado a vencer a Eurocopa. Possivelmente um dos favoritos também é a Copa do Mundo. Não tem muita discussão. A Eslovênia não vai pra lugar nenhum, né? A Eslovênia, pra ser bem sincero, eu não sei nem o que comentar. Ela passou em segundo no grupo da Dinamarca, num grupo fraco, tinha Finlândia, tinha outros times nada a ver. Não tem histórico muito bom de futebol, não tem muito o que falar da Eslovênia, tá a passeio, um abraço pra Eslovênia. A Hungria é interessante. Ela se classificou para a Eurocopa em primeiro do grupo, o que é um resultado significativo para a Hungria, que talvez tenha tido sua última grande seleção lá atrás com o Puskás. Ela já teve um grande futebol, mas é muito tempo atrás.
E desde então a Hungria passou por momentos que ela era uma seleção média e momentos que ela era uma seleção ruim. Hoje ela é uma seleção média, né? A Hungria tinha tinha um grupo fácil, né? Ela se classificou junto com a Sérvia, então você vê que não tinha nenhum grande nome do futebol europeu, o que talvez também indique o porquê dela estar aqui. Mas eu acho que a Hungria tem futebol para passar de fase, sim, né? Para passar de fase, sim. Ela não é uma seleção bizarra, uma seleção muito dura, carne de pescoço, e que, cara, acho que tem o que mostrar. Até porque aqui vão ter 16 seleções, né? Então tem muita seleção, vai ter espaço para ela. A Holanda, sem muita discussão, é uma das 16 melhores seleções da Europa, não há dúvida. Não é mais aquela Holanda que já foi, né? A gente já teve aí Holandas muito fortes, é uma seleção que nunca venceu a Copa do Mundo, por um acaso do destino, mesmo já tendo tido grandes times, já teve gigantes jogadores. Hoje não é mais essa Holanda, mas ainda assim é um time perigoso. Time perigoso. A França, provavelmente, a favorita a vencer a Eurocopa e a vencer a próxima Copa do Mundo. Não tenho o que falar dela, a gente fala mais pra frente. República Tcheca, tá passeio, né? República Tcheca não tem absolutamente nenhum jogador que a gente consiga lembrar o nome, pelo menos eu não consigo lembrar de cabeça. Num grupo fraquíssimo, ela se classificou junto com a Albânia, né? E o único time de renome no grupo era a Polônia. Então, assim, né? Complicado. Turquia. A Turquia pode brincar, sim. A Turquia se classificou em primeiro no grupo com a Croácia, e a Croácia é um time bom, europeu. Então, cara, tenho pretensões interessantes para a Turquia. Um time que, beleza, não tem nenhum grande astro, também nunca teve direito, mas sempre foi um time perigoso e vem com uma boa base para essa Eurocopa. A Eslováquia se une com a Eslovênia e as duas de mãos dadas, né? Estão a passeio, não tem nem muito o que falar. A Ucrânia, cara, a Ucrânia, ela se classificou em repescagem, né? E até pela situação do país e tudo mais, eu não acho que ela consiga ir para lugar nenhum. É um time, putz, é um time fraco, já teve melhores, não é tão ruim assim, mas até pela situação do país, eu acho que vai ser muito difícil para a Ucrânia conseguir de fato performar. Para mim, a passeio. Portugal com certeza se classifica, né? E depois a gente vai elencar, porque Portugal vai ficar mais para cima nessa tabela, tem grandes jogadores, tem Bruno Fernandes, tem Rafael Leão, ainda tem Cristiano Ronaldo. O negócio é bom aqui. Aqui o negócio é bom. Essa seleção, estão até falando um pouco dela, na minha opinião, tá? Sérvia. Putz, a Sérvia sempre tem alguns caras, né? Não vou saber exatamente quais são, né? Porque eles têm nomes complexos, mas de novo eles classificam em segundo no grupo da Hungria. Tem 16 times aqui para colocar? Talvez. Vamos colocar a Sérvia aqui, mas é um time que talvez esteja a passeio. A Alemanha joga em casa, uma seleção que vem de resultados ruins em Copa do Mundo, né? Em outras Eurocopas, mas, e até em amistoso e tudo mais, só que é um time forte. É um time forte, a gente nunca pode desconsiderar a Alemanha, depois a gente fala melhor. Geórgia tá a passeio, não importa nem a campanha dela, né? Você só tem o Kvaratskhelia nesse time da Bélgica, que é um craque completo da bola, de fato, mas não tem condição, né? Não tem condição nenhuma de Geórgia fazer nada aqui. Então, né? Um abraço para nossa querida Geórgia. A Áustria é um outro time que, na minha opinião, não tem um futebol suficiente. Ela se classificou junto com a Bélgica, num grupo que tinha a Suécia, que fez uma campanha muito ruim, né, que não é costumeiro, mas é uma seleção sem muita história, sem grandes nomes, não acho que também vai para lugar nenhum a Suécia. E junto com ela a Albânia, né? Tem um time também que eu acho que tem o Xhaka, né? Eu acho que ele é da Albânia, se eu não me engano, posso estar errado, mas também uma seleção de pouca expressão, na verdade de expressão praticamente nula. Se classificou num grupo que teve uma Polônia que jogou mal, acabou se classificando na repescagem, mas não foi bem. República Tcheca também não é um time de grande expressão. Não acho que vai para lugar nenhum. Quantos times a gente tem aqui? 9 times? Putz, ainda tá faltando 7. Bom, vamos elencar logo eles. Inglaterra é um deles, a Bélgica é outro e faltam 5. A Itália, a Croácia, a Suíça. Faltam 2. A Polônia, e meu Deus do céu, hein? Que a Romênia não tem condição. E nem a Escócia, né? São times que também não tem nenhum tipo de participação real. Eu acho que desses times do passeio a gente vai ter que subir alguém, né? Por obrigação numérica. Acho que, futebolisticamente falando, a Ucrânia talvez seja o melhor deles, tá? Quesito futebol jogado, futebol apresentado. Então eu colocaria a Ucrânia como esse participante. Depois a gente vai mexer um pouco nisso por causa dos grupos, né?
Mas eu acho que em escala de força esses serão os 16 times. Daqui 8 vão passar para as quartas. Esses 8: França, Portugal, Espanha, Alemanha, em quesito de força, né? Que eu tô querendo dizer. Inglaterra, eu acho no quesito de elenco, de o que estão fazendo hoje, eu subiria Holanda, a Itália e a Bélgica. A Croácia é um time que envelheceu. É basicamente a mesma seleção, só que os jogadores são mais velhos agora. Eu tendo a acreditar que essa vai ser uma Eurocopa relativamente fraca da seleção da Croácia, tá? Eu não confio nesse time mais, muito pela idade, mesmo que seja um time muito experiente, obviamente um time muito forte. Eu só acho que pode ter uma substituição aqui nas quartas de final, que a Dinamarca pode surpreender uma das grandes. Talvez a Dinamarca seja até melhor do que a Bélgica, viu? Talvez a Dinamarca seja até melhor do que a Bélgica. Eu vou pôr a Dinamarca aqui. Eu acho que a Bélgica não vem num momento muito feliz. É um time também um pouco complicado. A grande seleção belga, aquela seleção de ouro, passou. Né? Ainda tem grandes nomes, ainda tem De Bruyne, etc. Mas também não confio na Bélgica. Eu vou confiar na Dinamarca. Para passar para a semifinal, a gente tem que ter 4 nomes. Aqui a gente tem que discutir um pouco mais sobre essas seleções. Né? Então, vamos a elas especificamente. Vamos começar pela França. Cara, a França, pra mim, a França já tá na final. Ela é o time mais forte da Europa hoje, ela tem uma seleção recheada de nomes, tem tanto jogador francês de qualidade que você podia fazer uns 3, 4 times e você ainda saberia o nome dos jogadores que estão na seleção. É impressionante. É um time que o time titular, muito provavelmente, né? Tem aí Mbappé, tem Dembélé, tem Kanté, tem Camavinga, tem Tchouaméni, tem o Mendy. Cara, tem uma infinidade de jogadores do nível mais alto da elite do futebol. É realmente impressionante. Você tem Giroud no banco. É muita opção. Esse time da França tem muita opção. Vem de uma Copa do Mundo fantástica. Perdeu na final, sim. Mas podia muito bem ter ganhado. E vem de novo muito forte. Era campeã. Chegou na final. Tem tudo para fazer outra grande Copa do Mundo. E uma grande Eurocopa. Né? O esperado é que a França talvez até vença, seja a favorita para ganhar. E para mim ela deveria ser uma finalista, tá? Óbvio que, França-Portugal, França-Espanha, França, qualquer time aqui, a França pode perder. Mas, porque eu acho que teriam mais jogos complicados até lá. A Eurocopa te dá isso porque tem uma fase a mais, né? Tem as oitavas, então, enfim. Você tem mais times complicados. Mas eu colocaria a França como o time mais preparado, mais bem estruturado para ganhar essa Eurocopa. Mesmo que ela seja na Alemanha, tá? E que tem uma questão aí que a França vai jogar sob pressão. Existe um histórico de muita rivalidade entre a França e a Alemanha. Então, entre a França e quase todo mundo, né? Mas entre a França e a Alemanha, entre a França e a Inglaterra. Mas entre França e a Alemanha tem, então talvez isso jogue contra, ainda mais dependendo do time que ela pegar. Portugal. Cara, Portugal é um time que tá passando, na minha opinião, um pouco por baixo do radar, tá? Portugal fez uma campanha boa, né, nas eliminatórias. O grupo era muito fraco, então ele tinha meio que a função de vencer. Agora, é impressionante que tenha 10 vitórias em 10 jogos, tenha feito 36 gols, sofrido somente 2. Saldo de gol de 34 gols. Tipo assim, jogou contra a Islândia, é certo, jogou contra Liechtenstein, né, fez 9-0 em Luxemburgo, coisas do tipo. Mas, ainda assim é impressionante. Não necessariamente um time consegue fazer isso. Então, o que a gente tem aqui, né? A gente tem uma seleção muito interessante de nomes. Cristiano Ronaldo, você ainda tem o Pepe, que se eu não me engano está na seleção, João Félix, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Cancelo, Rafael Leão, todos jogadores de elite, Diogo Jota, Gonçalo Ramos, Vitinha, todo mundo aqui você conhece. Né? Você vê que joga em algum grande time da Europa. Alguns até da elite mesmo, né? Joga em Manchester City, joga em Manchester United. É uma seleção muito forte. Joga no Milan, Rafael Leão, né? Joga no Milan. Então, cara, eu espero grandes coisas de Portugal. Eu espero grandes coisas. E pra mim, Portugal é pelo menos semifinalista da Eurocopa. O Portugal ele tem boas campanhas ultimamente na Eurocopa, né? E eu acho que isso vai acontecer de novo. Eu tenho uma confiança nesse time. Cristiano Ronaldo pode estar indo aí para um last dance de Eurocopa, Copa do Mundo e talvez parar. Isso conta, acho que eles vão vir muito focados para fazer pelo menos uma boa campanha. Eu coloco Portugal como semifinalista. E aqui é um voto meio complicado, tá? Porque tem gente que vai ficar para fora.
Já vou subir a Inglaterra como a minha segunda finalista. Acho que a Inglaterra é hoje a segunda seleção mais forte da Europa. Também tem grandes nomes, né? Você tem Declan Rice, você tem o Bellingham, você tem o Harry Kane, você tem Phil Foden. São excelentes jogadores que fazem a diferença. Aí também você tem uma zaga não tão confiável, laterais excelentes, mas talvez não tão confiáveis também. Enfim, um dos laterais, né? Porque o outro é o Rice. Só que, enfim, vamos ver como é que vai sair essa Inglaterra. A Inglaterra tem um problema que ela não consegue vencer, né? A Inglaterra tem um bloqueio por competições, por títulos. É um time que sempre tá forte, não, mas mesmo quando tá forte, parece que tem um bloqueio para chegar longe. Caiu na Copa do Mundo, não consegue chegar em final, não ganha a Eurocopa. Essa geração, com uma geração fortíssima da Inglaterra, como ela não tem há muito tempo, pode conseguir dessa vez. Ainda vai ter mais oportunidades para essa geração, mas talvez não tantas. Ela precisa tentar fazer agora. E ela tá vindo com essa força para conseguir conquistar, seja lá o que for. E pode ser essa Euro. É difícil, porque tem muito time bom. Mas, para mim, vem como a segunda maior força da Europa e deveria ser finalista. Óbvio que sorteio, etc. também confunde tudo, né? Mas eu coloco ela como a segunda força da Europa. Para fechar os semifinalistas, essa para mim é a grande discussão. Vamos começar por quem não está lá. Para mim, a Itália ainda não tem a força necessária para ser a quarta força europeia. É uma seleção com poucos nomes que a gente conhece, tem Chiesa e poucos outros. Ela é uma seleção jovem, que vem de resultados pífios, não foi para 2 Copas do Mundo seguidas. Ainda não é aquela Itália, dos anos 2000, dos anos 90, dos anos 2010 ainda. Ainda não é essa Itália, é uma Itália em renovação, uma Itália com muitos nomes jovens, e de um futebol italiano que vem melhorando. Ele passou por uma crise absurda 10, 15 anos atrás, e agora ele tá se recuperando, a liga tá voltando a ser interessante, tá voltando a ser forte, e eu acho que isso se reflete na seleção italiana de certa forma. Só que ainda não. Talvez para a Copa do Mundo de 2026 a Itália esteja mais preparada para fazer uma competição mais forte. Por enquanto ainda acredito que não é o momento, ela não deve passar das quartas. Junto com a Dinamarca. A Dinamarca, na verdade, é um grande coringa, né, da Europa. É um time que não tem grande nome, você tem o Poulsen, você tem não é Christensen. Tem o cara do Manchester United, que agora eu esqueci o nome, que passou mal em campo, enfim, teve toda aquela questão. Vou lembrar o nome dele ainda durante essa tier list. Que são grandes jogadores, só que você tem um coletivo muito forte. E não tem um talento tão colossal como as outras seleções que estão nesse grupo que ela tá. Então ela acaba normalmente ficando para trás na hora de ser decisivo, na hora do detalhe. Colocaria como quarta de final. Só que a Dinamarca pode surpreender, tá? Eu acho que a Dinamarca é um time melhor do que a Itália e pode surpreender sim. Outro time de quartas de final é a Holanda. Novamente, uma Holanda sem grandes nomes como já foi, como já teve, né? Putz, a seleção de Robben, a seleção do Van Persie, a seleção do Sneijder. E não é bem mais essa Holanda, né? Vamos ver aqui quem são os grandes nomes da Holanda hoje, né? O Van Dijk, que é um grande zagueiro, mas enfim, é zagueiro. O De Jong, o Frimpong, que agora se destacou muito no Bayer Leverkusen. Memphis Depay também, enfim. É um time que o Gakpo, que tá no Liverpool, mas também ainda não se encontrou 100% no Liverpool. É um time que tem bons nomes, é um time bom, mas que eu também acho que não tá preparado. Ele tá fazendo a Holanda tá meio que passando por uma transição. Tem muitos jogadores velhos, né, entre aspas, tipo Van Dijk. Muitos jogadores muito jovens, como o Gakpo. Acho que não atingiu ainda o ponto ideal. Para mim, quartas de final. E aqui tá a disputa da semi. Alemanha e Espanha. E sendo sucinto, a Espanha é um time melhor hoje do que a Alemanha. É um time mais bem treinado, é um time mais preparado mentalmente do que a Alemanha. A Alemanha vem de performances péssimas em Copas do Mundo, vem de situações complicadas de bastidores, e é um time meio que implodiu. Só que se ajeitou porque essa Eurocopa é na Alemanha. E por isso a Alemanha é semifinalista. Eu acho que o fator casa pesa muito na Alemanha. Talvez não tanto em alguns outros países, mas na Alemanha com certeza é uma festa federal. Eles torcem muito mesmo. E eu acho que isso vai se refletir numa performance melhor da Alemanha do que talvez ela tivesse em uma situação diferente, numa Eurocopa fora de lá. Pode ser o ponto importante para a Alemanha passar. Óbvio que os confrontos mudam muito. Se for Alemanha e Espanha em quarta de final, putz, jogão. Se for Alemanha e Itália, acho que a Alemanha tem amplo favoritismo para passar aqui. Eu colocaria ela como hoje a quarta/quinta força do futebol europeu. Eu acho que esses três, Portugal, Alemanha e Espanha, eles estão muito próximos.
e são pequenas variáveis que dizem quem que é o melhor. A Espanha talvez tenha o melhor coletivo. Os melhores nomes individuais talvez seja Portugal. A Alemanha, para essa Eurocopa, tem um fator casa. Não é como se individualmente fosse ruim também, né? Tem Miller, tem Sané, enfim. Então, cara, para mim a Alemanha será semifinalista e a Espanha vai ficar para trás como esse quinto nome que pode muito bem roubar a posição tanto de Portugal quanto da Alemanha na semifinal, tá? E talvez até de um time finalista. A Espanha tem um potencial muito grande aqui. Eu acho que esses 5 podem vencer. Qualquer outro time vencendo a Eurocopa, para mim, é uma loucura. Mas França, Inglaterra, Portugal, Alemanha e Espanha, qualquer um deles pode vencer e por mim tá tudo ok. Agora vamos aos grupos. Agora que a gente definiu aqui as forças, vamos analisar por grupo. A Alemanha, lembrando que passa 2 e passam os 4 melhores terceiros, né? Então vamos elencar aqui quem serão os 2 primeiros, depois a gente analisa os terceiros. Alemanha, Escócia, Hungria e Suíça. Bom, passa a Alemanha, não passa Escócia, passa Hungria e passa Suíça. Acho possível. Passar um deles como terceiro colocado, acho bem razoável, tá dentro do que eu espero. Albânia, Croácia, Espanha e Itália. A Albânia não vai se classificar, imagino que Itália e Espanha se classifiquem e a Croácia consiga essa terceira vaga, tá dentro do nosso padrão. Eslovênia, Dinamarca, Sérvia e Inglaterra, eu acho que um pouco Dinamarca vai passar, Inglaterra vai passar, a Sérvia pode ser esse time? Talvez, terceiro lugar. Vamos deixar a Sérvia aqui por último para ver quais vão ser os outros terceiros. França, Holanda, Polônia e Áustria. França, né, passou. Holanda passou. A Áustria, pra gente, não passou. A Polônia passou. Como terceiro lugar, é bem possível. É razoável pensar isso. Romênia, Ucrânia, Bélgica e Eslováquia. Bom, aqui passou Bélgica e Ucrânia, né? Pra gente, porque a Eslováquia e a Romênia ficaram para trás. Tá tudo ótimo. Turquia, Geórgia, Portugal e República Tcheca. República Tcheca e Geórgia ficaram para trás, passou Portugal e passou a Turquia. Olha só! Sem ver os grupos, nós colocamos perfeitamente o que dá para passar. Os 4 terceiros, sem ser do grupo E e do grupo F. Para mim, esses são os grupos mais fáceis e os terceiros provavelmente não passarão. De resto, deve passar os 3 primeiros dos outros 4 grupos, A, B, C, D. E aí os 2 primeiros do E e do F. Igual a Copa América, hein? Na Copa América a gente também não precisou fazer nenhuma mudança, se eu não me engano. Ou teve que mexer o México, talvez. Aqui a gente não precisou nenhuma mudança. Isso é fantástico. Isso é fantástico. E eu acho que, no geral, fica assim mesmo, cara. Analisando agora aqui a tabela, cara, eu acho que é mais ou menos isso aqui. Confrontos podem mudar a ordem, por sorteio, né? Pela mágica do mata-mata. Só que eu acho que, de maneira geral, é isso. As possíveis diferenças são uma Bélgica nas quartas, no lugar de uma Itália, de uma Dinamarca. E talvez a Espanha numa semi, né? No lugar de um Portugal, de uma Alemanha. E talvez um deles na final aqui. Tudo pode acontecer. Então eu acho que é isso, rapaziada. Mais uma tier list entregue de forças, dessa vez da Eurocopa. Aqui a gente, obviamente, tem muito menos informação sobre as pequenas seleções europeias, né? Porque, pra ser sincero, ninguém acompanha o futebol da Eslovênia. Então eu posso estar cometendo alguma atrocidade nessas seleções que estão a passeio ou nessas oitavas de final, que a gente tem menos conhecimento mesmo. A gente não corre tanto atrás para ver os jogos, até porque, pelo amor de Deus, né? Meu tempo também custa um pouco mais do que ver jogo da Escócia. Mas o que vocês pensam? Deixem aí nos comentários. Muitas vezes alguns de vocês têm mais informação sobre alguns times menores, que seria muito legal, muito interessante de saber. Então deixem aí nos comentários qualquer coisa. Se eu cometi algum 9-0 aqui, posso ter cometido algum 9-0, provavelmente cometi algum 9-0, deixa aí nos comentários que eu sempre leio, comento, agradeço muito. Vejam a nossa tier list da Copa América, se não viram ainda, e acompanhem nossos vídeos, porque agora a gente vai ter uma sequência de vídeos sobre as maiores seleções da Europa. Então eu posso garantir para vocês que vai vir vídeo aí da Alemanha, vai vir vídeo da Espanha, da Itália, da Inglaterra, da França e talvez de Portugal. Esses vão ser os vídeos que a gente vai fazer mais específicos para falar das seleções em si. Nome por nome, últimos resultados, estilo de jogo, etc e tal, para dar aí um previewzinho da Eurocopa. Perfeito? Muito obrigado, galera. Um forte abraço e até o próximo vídeo.